Existe um ponto de partida. Há um ponto de partida. E o ponto de partida, ele começa com o que você tem nas suas mãos. Eu queria começar essa palavra nessa noite perguntando para você o que você tem nas suas mãos. O que é que tem nas suas mãos? Eu me lembro de um momento passado, muitos anos atrás, quando eu era garoto. Eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos de idade. E eu me lembro que lá na minha infância o desejo era por abençoar a minha casa. Nós tínhamos um pai que trabalhava numa outra cidade. Meu pai, ele trabalhava numa outra cidade, onde ele tinha o emprego dele. E nós morávamos em Piracicaba. Ele morava em Campinas e nós morávamos em Piracicaba. Isso foram anos adiante. E eu me lembro que meu pai, ele ia para casa a cada 15 dias. Por conta da situação financeira, ele não podia estar todo final de semana em casa. E eu, quando garoto, criança ainda, com 9, 10 anos de idade, eu sentia falta do meu pai. Eu sentia desejo de ter ele do meu lado. E ao mesmo tempo eu olhava para o lado e via a condição com que nós nos encontrávamos muitas vezes. Uma condição de apertos financeiros. Uma condição assim de bem justa. Era o que nós tínhamos para a semana e às vezes quando passava e por alguma razão meu pai não podia ir para casa, a coisa ficava muito difícil. E às vezes ele ia a cada 20 dias para casa por conta da questão financeira. E aí eu me lembro que eu ainda garoto, criança ainda, eu falei, mãe, eu quero ajudar. Eu quero ajudar aqui em casa, eu quero fazer alguma coisa. E a mãe olhou para mim, né, e falou, filho, mas será que você pode fazer? Eu falei, mãe, eu quero vender alguma coisa. Eu quero vender alguma coisa. A senhora pode comprar para mim alguma coisa para eu sair na rua vendendo? E aí ela olhou para mim e falou, filho, a nossa situação você já sabe qual é. Nós não temos condições. E do outro lado da rua morava um senhor. Nós chamávamos ele de Gripa, era o sobrenome dele, Sr. José Gripa. E o José Gripa tinha uma vassouraria na casa dele. Ele fazia vassoura, tinha uma máquina de vassoura artesanal e ele fazia aquelas vassouras de palha, sabe? Aquela vassoura mais antiga, hoje é um pouco difícil achar. Tem ainda, mas aquela vassoura de palha. Tem lá, Ailton? Bacana. E eu me lembro que um dia, com 9 anos de idade, eu atravessei a rua e bati lá na casa do seu Gripa. Eu falei, seu Gripa, o senhor pode me abençoar? O senhor pode me dar algumas vassouras para vender? Ele falou, lógico, Alexandre. Ele me chamava de Alexandre. Meu nome é Daniel Alexandre, ele me chamava de Alexandre. É lógico. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou, não tem problema. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar as vassouras, você vai sair para vender, o que você vender você acerta comigo, e o que você vender a mais, o dinheiro é seu. Falei, perfeito. O senhor confia que eu vou chegar aqui no final do dia? Ele falou, confio, pode ficar tranquilo, eu confio, eu conheço a sua mãe, eu conheço o seu pai, eu sei quem é a sua irmã, eu conheço você. A gente cresceu ali naquele lugar. E aí, a partir do que eu não tinha nas mãos, o senhor José Gripa colocou alguma coisa na minha mão. Ele colocou vassouras para vender. Então, no primeiro dia, eu todo empolgado, achando que ia bombar nas vendas, né? Falei assim, hoje é o dia, vou arrebentar, vou vender vassoura para todo mundo. Já comecei oferecendo na rua, nem um filho de Deus para comprar uma única vassoura minha. E eu comecei a vender no bairro ali, andei pelas ruas do bairro naquele primeiro dia. O segundo dia eu não vendi nada. Eu andei mais ou menos das 9 horas da manhã, 8, eu pegava 8 horas com ele, 8h30 já saía com as vassouras, e eu rodava até 4, 5 horas da tarde, para depois ainda ir para a escola. E aí, eu falei, bom, eu vou me esforçar.
E durante muito tempo foi o que nos ajudou. O que você tem nas suas mãos hoje? E a pergunta que você vai ouvir quase que sistematicamente nessa noite. Por algumas vezes você vai precisar de me dar licença, porque eu vou te fazer essa pergunta: o que você tem nas suas mãos? O que nós temos na nossa mão é o nosso ponto de partida. Amém? Então não olhe para as suas mãos e diga que você não tem nada. Não olhe para as suas mãos e diga que as suas mãos estão vazias. Não olhe para as suas mãos e diga que sobre as suas mãos não é posto nada. Eu acredito que há pessoas que confiam em você, que acreditam em você e que vão lhe proporcionar, em nome de Jesus, oportunidades. O que nós temos em nossas mãos pode ser muito pouco, mas é o recurso que Deus nos deu para este tempo. Amém? Então, ao considerar a sua vida financeira no dia chamado hoje, não diga que você tem pouco nas suas mãos. Diga que a partir do que você tem, Deus fará muitas coisas maravilhosas. Nós vamos citar alguns textos para trazer clareza a este pensamento nessa noite. Qual é o meu convite nesta noite para todos vocês? Que a questão, o primeiro deles é: não seja fatalista. A gente, quando começa a caminhar e com o desejo de poder ter o recurso ou de ter algo a mais na nossa vida, às vezes a gente enche a nossa boca para dizer que não temos condições, que não conseguimos, que não temos experiência, que não podemos fazer, porque afinal de contas ninguém está fazendo isso. Sabe, de verdade, eu acho que aí há uma grande chave. É a partir do que ninguém tem feito que você pode encontrar um bom caminho para ser muito abençoado. E eu digo isso tanto aplicado às questões espirituais, como às questões do dia a dia, como às questões que envolvem as possibilidades à nossa frente. Diante do que você tem nas suas mãos, eu quero te convidar a dizer: não diga que é pouco, não diga que não há condições para produzir algo a partir daí. Não seja fatalista. Não enche os seus lábios para dizer que você não pode. Não enche os seus lábios para dizer que é pouco. Sabe, às vezes eu vejo gente que Deus tem abençoado e a pessoa às vezes só sabe reclamar da vida. Misericórdia, não pode ser assim. E eu vejo também filhos que, às vezes, com muito pouco que lhe é garantido, tem uma gratidão imensa na presença de Deus. É gente que levanta de manhã, levantando a mão para o céu, agradecendo a Deus e dizendo: Senhor, obrigado pelo recurso que o Senhor tem colocado na minha mão. O que eu quero dizer é que você precisa encher os seus lábios para dizer coisas boas a respeito do que você tem nas suas mãos. Porque se você olhar para o que você tem nas suas mãos e disser que é muito pouco e que é insignificante, isso vai ocupar um lugar de muito pouco e de insignificante para toda a sua vida. O que você tem nas suas mãos hoje é uma semente. E eu sempre costumo dizer que sementes são potencializadas. Através de uma única semente lançada no chão, nós podemos realizar uma grande e generosa colheita, para a glória e para a honra do nome do Senhor. O sol nasce para todos, irmão. O sol nasce para todos, o sol está nascendo para todos, e as oportunidades para o nosso crescimento também estão aí. O meu outro convite é o seguinte: diga ao fraco nessa noite: eu sou forte. Eu queria que todos nessa hora dissessem: no Senhor eu sou forte. Vamos lá, todos juntos? Vamos lá? No Senhor eu sou forte. Então diga ao fraco: forte sou. Amém? Diga ao fraco: forte sou. A cada dia, se você encher o seu coração para dizer isso na segunda-feira, isso não vai ter muito efeito no seu coração e nem para a sua semana. Mas se na terça-feira você repetir essa informação dizendo: digo fraco, forte sou, então eu sou forte no Senhor, isso vai começar a mover alguma coisa no íntimo do seu coração. Mas ainda não o suficiente. Se na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta, no sábado e até o próximo domingo, todos os dias você declarar que no Senhor você é forte, você vai ver que os seus problemas eles vão começar a se minimizar à sua frente, em nome do Senhor Jesus.
Meu irmão, eu não estou aqui falando de palavras positivistas e nem de declarações positivistas. Eu estou dizendo tudo aquilo que tem relação com a nossa fé. Se pela fé eu encho os meus lábios para dizer que o que eu tenho nas minhas mãos é muito, Deus vai potencializar essa única semente para que o nome dele seja exaltado, em nome de Jesus. Amém? Quando eu olho para a Bíblia, eu não consigo enxergar grandes milagres a partir de coisas grandes. Os milagres sempre acontecem em situações onde a escassez está presente. Observa, começa a ler a sua Bíblia com essa perspectiva. Quando você olha, por exemplo, para a criação, do nada Deus fez alguma coisa. Do nada, não havia nada, não existia nada. Ele tinha nas suas mãos algo. Um sonho, uma aspiração. Na eternidade, o Senhor então planejou todas as coisas. Então, tudo começou a ser criado. E aí, quando Deus coloca o homem na face dessa terra, muitas vezes, ao conversar com o homem, Deus aquecia no seu coração. Eu sou o teu Deus, se relaciona comigo. Pecado entra, atrapalha tudo e as consequências vêm. E agora, a necessidade de milagres diários, eles estão registrados na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E observe, sempre do nada Deus faz alguma coisa. Sempre do pouco Deus faz alguma coisa. Eu quero citar daqui a pouco alguns textos. A gente vai percorrer alguns textos bíblicos e você vai entender isso com mais nitidez. Queria que você guardasse no seu coração uma frase do pastor, do bispo J.B. Carvalho. Ele disse uma coisa muito interessante que me levou a pensar sobre essa palavra que está sendo ministrada aqui nessa noite. Ele disse o seguinte: o que você reconhece que está perto de você ou nas suas mãos, observe, o que você não reconhece que está perto de você ou nas suas mãos, não pode abençoá-lo. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que nós precisamos reconhecer o que nós temos nas nossas mãos. Então eu faço para você novamente a pergunta: o que você tem nas suas mãos? Você precisa reconhecer o que você tem nas suas mãos. Você precisa valorizar o que você tem nas suas mãos. Você precisa entender a importância de agradecer a Deus pelo que você tem nas suas mãos, quer seja pouco ou seja muito. E se você tem muito, levante as mãos para o céu e agradeça, porque antes você não tinha muito, mas foi lhe acrescentado. Você antes estava com as suas mãos vazias. Eu me lembro que quando eu me casei com ele nisso, nós não tínhamos a nossa casa. Hoje nós temos a nossa casa. Todos os que estão aqui nessa noite, eu acho que uma boa parte de vocês que aqui estão, alguns ainda estão lutando para ter a sua casa, e outros têm a sua casa, graças a Deus, mas não tinham a casa. Mas também não deixaram de acreditar e de lutar para que isso se tornasse uma realidade. Sim ou não, irmãos? A pergunta que eu faço é: hoje o que você tem foi conquistado a partir do quê? De esforço, de fé, de confiança em Deus. Mesmo quando nós apenas falávamos de Deus por força de expressão, lá atrás Deus estava olhando com misericórdia sobre a nossa vida e nos agraciou com o cuidado dele. Eu vou repetir essa frase porque ela é bastante interessante. O que você não reconhece que está perto de você ou nas suas mãos não pode abençoá-lo. Isso se aplica a tudo. Isso se aplica a tudo. Eu poderia ser alguém ingrato e não reconhecer que o que eu tenho perto de mim, que é a minha família e a minha família da fé, ela, afinal de contas, não é tão importante. Eu poderia não reconhecer a minha família da fé, eu poderia não reconhecer a minha própria família. Então a minha família, ela não seria uma bênção na minha vida, e a igreja que eu frequento, que eu sou pastor, também não seria bênção na minha vida. Mas eu não só os tenho próximo de mim, eu os tenho no meu coração. E é isso que faz a diferença. Então o que você tem nas suas mãos, você precisa trazer para dentro do seu coração. São coisas boas? Que o Deus Todo-Poderoso possa multiplicá-las diante de vocês. Coisas ruins, nós lançamos fora.
nós lançamos fora, nós jogamos para longe de nós. Tudo que você quer já está em sua vida e é a partir daí que as coisas começam a acontecer. Amém? É a partir daí, é o ponto de partida. Lembra do que eu disse logo no começo? O que nós temos em nossas mãos é o nosso ponto de partida. Pergunte para quem está no seu lado, agora ao seu lado, o que você tem nas suas mãos, irmão? Helenice, o que você tem nas suas mãos, minha querida? O que vocês têm nas suas mãos, meus irmãos queridos? Luísa, Mauricião, o que o senhor tem na mão do Senhor? Inaldo, Gabriel, o que você tem nas suas mãos? Inaldo, Ronaldo, o que você tem nas suas mãos, Ronaldo? Vitor, além das teclas do teclado, o que você tem nas suas mãos? O que você que está aí em casa tem nas suas mãos? O que é que você tem nas suas mãos? Nós vamos olhar nessa noite para 4 episódios bíblicos que revelam essa verdade que eu acabei de compartilhar com vocês e vamos tirar algumas lições. A primeira delas é: o que você tem em suas mãos é suficiente para potencializar o seu futuro. Amém? Eita, não entendeu. Você não entendeu. De verdade. O que você tem nas suas mãos, isso que você tem nas suas mãos é suficiente para potencializar o seu futuro. Amém? Olha só, o exemplo de Davi. Abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 39 e 40. Quem é Davi? É apenas um rapaz que cuida das ovelhas do seu pai no campo. E agora, então, diante da iminência da derrota de Israel, o Senhor coloca ele exatamente na linha de fogo. E a partir do que ele tinha nas suas mãos, que era muito pouco do ponto de vista do homem, Deus faz um milagre acontecer. E o texto então vai dizer: Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar. Está falando aqui das armas, da armadura de Saul que tentaram colocar sobre ele. No verso 39, Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado àquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. E em seguida, presta atenção agora, ele pegou o seu cajado e escolheu 5 pedras lisas. O que Davi tinha nas suas mãos? Um cajado e 5 pedras lisas. Alguém vai olhar para o garoto e vai dizer: você está louco, cara? Você vai querer derrubar um gigante com um pedaço de pau? Você vai querer derrubar o gigante à base de pedrada? Você não está vendo o tamanho dele, você não está vendo que ele está com armadura, você não está vendo que ele está preparado. Dá uma olhada para o tamanho da lança que ele carrega nas suas mãos, dá uma olhada para o tamanho dele, dá uma olhada para a situação em que você está se enfiando agora. É interessante que o texto diz: colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Eu volto à pergunta: o que você tem nas suas mãos? Davi tinha um cajado e 5 pedras. Gente, a gente não sabe detalhar se os outros gigantes que a narrativa bíblica vai contar para nós a partir dessa história mais para frente, a gente não vai conseguir com muita precisão dizer se os outros gigantes eram parentes ou não de Golias. Mas alguém colocou um pensamento muito interessante falando sobre esse texto, um comentário. O comentarista citou assim: é muito provável que Davi tinha pego 5 pedras, porque ele sabia que Golias tinha outros irmãos. E se de repente a coisa apertasse para o lado dele e os outros então se levantassem para querer matá-lo, ele já estava preparado. A Bíblia vai narrar pelo menos mais 4 gigantes a partir de Golias. Outros, possivelmente parentes muito próximos desse Golias que agora é morto, ao fio da sua própria espada, a partir de uma pedrada no meio da testa, mas morreu ao fio da sua própria espada. Olhe para o seu coração, olhe para a sua condição física, espiritual, intelectual, para a sua possibilidade financeira e não diga que o que você tem nas suas mãos é pouco, em nome de Jesus. A partir do que você tem, os milagres vão acontecer para a glória do nome do Senhor. Você precisa ter uma coisa: determinação, fé e coragem. Você precisa acreditar
Se as pessoas não estão acreditando em você, isso não importa. Importa que você sabe que o Senhor, ao olhar para você, te separou para avançar contra as provas. E quer que eu diga uma coisa? Seja do tamanho que for. No nome do Senhor Jesus, eu quero dizer para você que aqui está. Hoje é o dia de lutar com o que você tem nas suas mãos. Alguns aqui, olhando para a sua própria condição, reconhecem que o que tem diante de si é uma arma que é desvalorizada por uns, mas muito valorizada por outros, a oração. Se o que você tem nas suas mãos é oração, então ore. Pastor, mas a situação ela está muito complicada. Simplesmente ore. Pastor, mas naquela situação precisa haver uma intervenção do céu, porque se Deus não agir, as coisas vão ficar difíceis. Então ore, apresente diante do Senhor. Mas faça, use o que você tem nas suas mãos. Se Deus colocou pedras na sua mão, se Deus colocou um cajado nas suas mãos, use o que você tem para enfrentar os problemas. Aplica isso agora para a questão espiritual, para o lado espiritual. Quais são os gigantes que estão na sua frente e quais são as possibilidades de vitória que você tem contra eles? Na força do seu braço, 0. Mas na força do Senhor, a certeza precisa ser a certeza da vitória em nome do Senhor Jesus. Pastor, é intransponível o rio que eu tenho à minha frente. Não é uma simples vala como essa que a gente tem aqui na Marginal. É um rio intransponível. Ou Deus te leva a andar sobre as águas, ou Ele te faz voar sobre as águas. Eu não sei como, eu não sei de que jeito, mas eu sei que Deus tem um jeito especial para lidar com cada situação. E eu gostaria de pedir que você, no nome de Jesus, nessa noite, olhasse para aquilo que você tem nas suas mãos e conseguisse dar o devido valor. E qual é o devido valor? O valor que Deus dá pelo que você tem nas suas mãos. Que Deus dá o que você tem nas suas mãos. Sabe, gente? Às vezes a gente olha para o que a gente tem, nós somos miseráveis. E como eu falei, a gente sabe reclamar. A gente sabe encher a nossa boca para dizer, nossa, mas está difícil. Nossa, mas o problema é grande. Nossa, mas que situação. Para de reclamar em nome de Jesus. E começa a olhar para a situação com a perspectiva do céu, com o que você tem nas suas mãos. E a partir do que você tem nas suas mãos, que você será um vencedor. Em nome de Jesus. Lembra lá do garoto? Que saiu com pano de prato, aliás, que saiu com vassouras para vender de casa em casa, depois ajuntou uma graninha, e sabe o que pensou? Falei assim, agora eu vou para uma visão mais arrojada, eu vou dar um passo adiante. Minha mãe foi para Campinas, visitar uns parentes, e nós fomos para um lugar onde vendia tudo muito baratinho, panos e pratos maravilhosos, mas muito barato. E aí ela, com o dinheiro que nós tínhamos ali alcançado, nós compramos mais, e aí trouxemos para casa, e aí eu vendi aquilo, e aí foi assim. O que eu tinha na minha mão? Nada. Tinha dia que eu chegava em casa muito cansado, mas feliz porque eu estava fazendo algo honesto. Guarda uma coisa no seu coração, é a partir da honestidade que você vai ser abençoado. Seja honesto, ganhando pouco. Não ganhando muito, mas seja honesto. Deus vai honrar a tua fidelidade na presença dEle. Deus vai te honrar, Deus vai te fortalecer. Então, o exemplo de Davi, nós encontramos 5 pedras. O que você tem nas suas mãos hoje, você precisa manejar bem. E o que é que você maneja bem, que você já tem à sua disposição? Use isso, irmão. É a fé, use a fé. É a confiança, use a confiança. É o conhecimento da palavra de Deus, então use o conhecimento da palavra de Deus. Quando a sua mente começar a ser bombardeada por maus pensamentos, retruca tudo isso com a própria palavra de Deus. A exemplo de Jesus, quando tentado no deserto, os 40 dias de jejum e consagração para iniciar o seu ministério, como é que Jesus refutou a presença de Satanás? Como é que Jesus refutou as tentativas do inimigo para frustrar os propósitos de Deus sobre a vida dele?
todas as vezes foi com a palavra. Ô, gente, será que Deus não quer ensinar alguma coisa para nós? Será que nós não temos que observar esses detalhes e entender que é a partir da declaração da palavra e do vivermos a palavra que vamos alcançar uma vida de vencedores? Deus não te criou para ser um coitado. Deus não te criou para ser uma pessoa qualquer. Irmão, pelo amor de Deus, eu preciso que você tenha muito discernimento no que você vai ouvir da minha boca agora. E que você tenha muita compaixão de mim. Eu posso pedir licença para dizer algo muito importante? Eu quero que você guarde no seu coração. Deus não criou nenhum de nós aqui para ficar dependendo do governo. Deus não criou a gente para ficar dependendo do governo. Deus criou a gente para ser bênção diante do que Ele tem dado às nossas vidas e para que nós possamos repartir o que temos ainda em nome de Jesus. Pastor, você não sabe o que você está falando, é isso que está socorrendo a minha vida. Graças a Deus, irmão. Se a sua situação não é uma situação atípica, não é uma situação extrema, creia que Deus vai dar um bom trabalho para você, vai dar o melhor para você, vai dar uma posição maravilhosa para você e você não vai precisar disso em nome de Jesus. Amém? Sabe qual que é o problema de algumas pessoas? É que elas se acostumam com algumas ações sobre as suas vidas. E deixa eu dizer uma coisa com todo o amor do mundo. Isso às vezes emperra as bênçãos de Deus de fluir sobre a nossa vida. Pode guardar no seu coração. Guarda isso. Nós nos acostumamos. Daqui a pouco a gente pensa assim, não, mas está bom do jeito que está. Não, meu irmão, minha irmã, não está bom do jeito que está. Deus quer te proporcionar algo a mais. Deus quer te proporcionar um trabalho, uma condição, que você possa ter, sabe, para repartir com os outros. Eu creio, irmãos, de verdade, pela perspectiva bíblica, que é isso que está no coração de Deus. Diferente disso, eu acho que nós deveríamos avaliar e reavaliar as nossas motivações. Reiterando a minha palavra, eu sei que muitas pessoas foram socorridas, principalmente no período da pandemia, e graças a Deus por isso. Amém? Graças a Deus por isso. Mas isso não pode ser algo que se torne entranhado na nossa vida. Senão a gente sempre vai caminhar naquela expectativa. As pessoas têm que fazer alguma coisa por mim. Alguém tem que fazer alguma coisa por mim. Fulano não faz nada por mim. Meu filho não faz nada por mim. Minha mãe não faz nada por mim. Meu irmão, em nome de Jesus, levanta a tua cabeça, arregaça a manga e vai para a luta e Deus vai te honrar. O que você tem nas suas mãos? É R$1. A partir de R$1 você pode se tornar um empresário. Você está louco, pastor? Não, vai lá para a internet, pesquisa lá. Gente que de muito pouco se tornou grandes figuras, grandes empresários. Eu lembro de uma mulher que vendia, acho que, pamonha na beira da estrada, lá nas Minas Gerais. E depois de um tempo para frente, passaram lá, viram lá, né? Cantinho da pamonha, mas um baita de um prédio. Mas quem que era o dono daquele negócio? Aquela mulher. Que com muito pouco começou. Acredite no que você tem nas suas mãos, em nome de Jesus. Ei, lembra da sementinha? A semente é potencializada quando nós acreditamos no Senhor. Eu não sei aonde você tem que lançar a sua semente hoje, mas eu sei que você precisa ter desprendimento e lançar na terra. E o resto, deixa com Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Segundo, o que você tem nas suas mãos é suficiente para gerar provisões a outros. Graças a Deus por isso. Amém? O exemplo de Jesus. 5 pães e 2 peixes. É o que os discípulos tinham. Mateus capítulo 14 diz, ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é o lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus, eles não precisam ir. Os discípulos, eu acredito que eles começaram a olhar para a cara do outro e falar, Jesus está meio pinel. O que ele tem na cabeça? Falar um negócio desse, que o povo, dizendo que o povo não precisa ir para casa, nós não temos nada para oferecer para eles comerem. E qual é o desafio que Jesus lança agora? Ele diz o seguinte, eles não precisam ir, deles, vocês mesmos, algo para comer.
Gente, se coloca no lugar dos discípulos agora. Tenta se colocar no lugar de Pedro, que já era mais esquentadão. Acho que ele deu uma mexida assim com a cabeça e falou, não é possível que Jesus está falando um negócio desse. Acho que ele quase puxou a espada e partiu a orelha de Jesus no meio. Ele olhou para aquilo e falou, mas não é possível um negócio desse. Jesus deve estar fora dos eixos, está fora da casinha. E eles lhe disseram, tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus disse o quê? Tragam aqui para mim, disse ele. E o que aconteceu? A multidão comeu. Segundo o relato bíblico, eram quantos mil homens? 5.000 homens. Homens. E o texto vai se encarregar em dizer, fora as mulheres e as crianças. Vamos colocar aí por baixo? 15.000 pessoas. Pelo menos 15.000 pessoas. E sabe o que acontece? A partir do nada, sobram quantos cestos? 12 cestos cheios. O que eu quero dizer para você e declarar sobre a sua vida nessa noite, com toda a fé, com todo o coração e com toda a convicção do que está registrado nas Escrituras, que você, se crer, terá em abundância. E quer que eu diga algo a mais? Você vai ter e vai sobrar. E o que você sobrar vai ser para provisionar para outras pessoas algo além. Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, meu irmão, em nome de Jesus? Nós não estamos falando de ter e ter mais e querer mais. E de querer, sabe, só dinheiro na vida. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de fazer algo com o que nós temos nas nossas mãos. Se é pouco, não importa se é pouco. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa com o que Deus colocou sobre si. Mas não fique parado esperando os dias passarem. Não fique parado esperando as coisas acontecerem. É preciso ação da nossa parte, meus queridos. Você precisa se movimentar. Você precisa entender que a multiplicação vai acontecer conforme você for andando. Gente, olha o que acontece. Tenta entender essa cena em nome de Jesus. Os discípulos começam a andar com aqueles 12 cestos. E a partir dos 12 cestos, com pães e peixes, a multiplicação começa a acontecer. E ela não para de acontecer até o momento em que todos estão servidos. A partir do momento que todos estão servidos, cessa a multiplicação e ainda sobra 12 cestos. Você há de convir comigo que os discípulos não iam conseguir carregar no braço comida para 12.000 pessoas. Sim ou não? Compreende isso? A multiplicação, ela foi acontecendo conforme eles foram, o quê? Abençoando. Conforme eles foram repartindo. Conforme eles foram dando. Você quer ter uma vida próspera, irmão? Enquanto você não deixar de ser alguém mesquinho, de pensar só em você, no seu bolso, você nunca vai alcançar uma vida próspera. Não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com isso aqui, ó. Tem a ver com o coração. Agora, aqui o dinheiro é um termômetro para que você seja medido como um verdadeiro adorador. Ah, isso é. Por quê? Porque você pode falar de qualquer coisa. Quando fala em dinheiro, não. Tem gente que parece que tem um escorpião no bolso, né? Você coloca a mão assim, misericórdia, né? Tem um bicho no bolso. Não, mas é 10 reais. Não, tem não. A esposa está lá precisando de comprar um batom. 25 conto. 25 eu estou falando dos top, né? Não, os top é 30, 40. Quanto que é, irmã Lair? Mais? Ah, irmã Lair manja da coisa. Quanto que é? Eita, batomzinho caro, irmão. Pensa um negócio desse. Quanto, irmã? 60, 80, Hinaldo do céu. Dá até calor agora, irmão. Pensa um negócio desse. Tá bom, irmã. Nem para você, nem para mim. 40, tá bom? Não vai ser nem 20, nem 80. 40. Aí vamos lá. Tem que pedir 40 lá.
Vamos comprar outra coisa que eu acho que é melhor. O batom está meio caro. Eu estou brincando. Não. Abençoa. Estende a mão, abençoa. Você também tem que ter sabedoria no administrar, amém? É preciso ter sabedoria, muita sabedoria. Eu queria te convidar a fazer o seguinte: pare de terceirizar a sua confiança. Pela fé, faça acontecer em nome de Jesus. Ah, Jesus, a gente não tem nada. Ele já disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então vamos confiar nele, vamos caminhar nessa fé. E vamos crer que ele vai prover tudo que é necessário para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Em terceiro lugar, irmãos, o que você tem em suas mãos é suficiente para que você ganhe a batalha. Amém? É suficiente. Juízes capítulo 15, verso 14 e 15, fala da história de Sansão e diz que com uma queixada de jumento. O que é isso, pastor? É uma parte da mandíbula do jumento. Um jumento que tinha morrido há muito tempo, estava lá seco, ele passa a mão naquela queixada de jumento e vai para cima dos filisteus. E sabe quantos homens ele mata? 1000 homens. Você está louco, pastor? Não, a Bíblia diz, eu creio que a Bíblia diz. Porque ele foi cheio pelo Espírito Santo de Deus. Ele foi tomado pelo Espírito Santo do Senhor. Quando ia chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos. Mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. As cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimado, e os laços caíram das suas mãos. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. O que você tem em suas mãos é suficiente para te fazer vencer a batalha. Pastor, a gente não tem que matar ninguém hoje, dê graças a Deus por isso, amém? A gente vive num lugar onde não precisa disso. No mundo afora, a gente sabe que isso está acontecendo. Os países que estão em guerra, um tendo que matar o outro. Que tragédia, que coisa triste. Aquela guerra lá na Ucrânia que continua até hoje, gente sendo morta. Que coisa terrível, irmãos. A gente vive num país onde nós não temos essa situação, mas as batalhas são outras aqui. São outras. As batalhas são espirituais. As batalhas são no campo jurídico. Tem gente que às vezes tenta fazer o que pode, o que não pode, para dar um nó nas leis e para prejudicar a sua vida. Então eu queria te dizer que o Senhor é aquele que vem ao seu encontro e que desfaz todos os laços, te dando forças e coragem para vencer a batalha com o que você tem nas suas mãos. Eu estou falando da fé. Que a fé nessa noite seja a sua queixada de jumento. E que você possa dissipar todo o mal em sua volta. Todo o mal espiritual que tem sido lançado contra você. E todo o mal que as pessoas têm tentado fazer contra você às escuras. Sabe, tem gente que maquina o mal. Segundo o que o relato bíblico nos diz, a Bíblia nos conta, e tem gente que quando coloca a cabeça no travesseiro pensando em fazer o mal. Irmãos, que Deus nos livre de pessoas assim. Que Deus nos guarde de pessoas assim. Que Deus nos fortaleça para que quando nós sentimos qualquer vento diferenciado, vindo contrários a nós, que nós possamos nos apegar ao Senhor. Agora deixa eu te falar uma coisa muito séria. Se porventura a justiça desse mundo falhar, não esquece de uma coisa, a divina não falha. Amém? Amém, irmão? Posso ouvir um glória a Deus sobre isso? Amém? A justiça divina não falha. Eu quero que você, nesse exato momento, se levante no seu lugar, se você está sofrendo algum tipo de injustiça, ou se você tem alguma causa na justiça onde estão tentando prejudicar você. Por favor, fique de pé agora. Eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida e dizer que todo laço será quebrado, em nome de Jesus. Todas as injustiças cairão por terra,
para a honra e para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queria convidar o Hinaldo para vir à frente, o Maurício, pastora Sueli, vem aqui, pastora Sueli, por favor. Lari, vem aqui, por favor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Helenice, vem aqui, por favor, minha querida. Nós vamos estender as mãos sobre os nossos irmãos e pedir que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus quebre os laços. Amém? Você está vendo esses irmãos que estão de pé? Eu quero fazer um pedido para você, irmão querido, que está sentado. Chega perto aí, coloca a mão sobre o ombro da pessoa. Você não precisa dizer nada. Só se levanta e coloca a mão no ombro dele, para abençoar a vida dele. Estenda a mão aí para abençoar, em nome de Jesus. Isso. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, nós queremos colocar, ó Deus, esses irmãos que estão de pé, Senhor. Tu sabes as lutas que eles têm passado. O Senhor sabe, ó Deus, muitas vezes a humilhação diante da injustiça, ó Deus. Nós queremos declarar na noite de hoje, ó Deus, que desapossado seja o maligno, Deus, sobre toda esta causa, Pai. Que em nome de Jesus, ó Pai, repreendido seja o inimigo das nossas almas, que tem usado pessoas, ó Pai, para atrasar a vida desses irmãos. Nós declaramos a liberalidade desses documentos, desses processos, ó Pai, para que esses irmãos venham, ó Deus, o mais breve possível aqui neste lugar que nós estamos em oração, para contar o seu testemunho, ó Pai, de que o Senhor olhou pela sua causa. Deus, abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medida sobre a tua igreja, sobre cada causa aqui representada, ó Deus. Seja a nossa justiça, Pai, seja, ó Deus, a nossa torre segura, ó Deus, a nossa torre forte, em nome de Jesus, ó Pai. E que esses irmãos, ó Pai, sejam prósperos, e quando eles forem abençoados, que eles lembrem, ó Pai, de voltar para agradecer ao Senhor e para reconhecer que do Senhor eles receberam esta bênção, ó Pai. Não foi por conta de um bom advogado, de uma boa influência, mas foi por causa do Senhor, ó Pai. Nós rejeitamos toda a condição das trevas, nós repreendemos todo o laço, toda a armadilha que tem atrasado a vida dos nossos irmãos, ó Pai. Nós declaramos uma noite de vitória, ó Deus, diante do que eles têm nas mãos. Hoje eles têm nas mãos a fé, Senhor, colocada na tua presença. Eles têm nas tuas mãos a esperança no Todo-Poderoso, e é com essa esperança que nós declaramos que a vitória há de chegar sobre cada uma dessas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Vamos exaltar o Senhor na certeza dos cuidados de Deus sobre nós. É nessa certeza, em nome de Jesus. Pode se assentar, meu querido, em nome de Jesus. Em último lugar, o que você tem em suas mãos é suficiente para te garantir a alegria de avançar contra o inalcançável. O que seria algo surreal para você? Inalcançável. Deus é suficiente para fazer isso mudar na sua vida, em nome de Jesus. Na vida de Moisés, sabe o que Deus colocou na mão dele? Um cajado. Encheu as mãos dele com um cajado para ele voltar para o Egito e libertar uma nação de agora de mais de 600 mil homens, fora as mulheres e as crianças. Um pedaço de pau, mas cheio do poder de Deus, cheio da unção do céu. Êxodo 4, 19 e 20 diz: ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian: volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou sua mulher e os seus filhos montados num jumento e partiu de volta ao Egito. Observe agora: levava na mão a vara de Deus, o cajado que Deus empoderou para que sinais e maravilhas acontecessem a partir daquilo ali. Eu tenho, irmãos, algumas lições, aplicações, 4 delas agora para a gente fechar essa palavra nessa noite. A primeira delas é a seguinte: gigantes garantem a nossa ascensão sobre as nossas limitações. Graças a Deus pelos gigantes que nos dão a oportunidade de ver o impossível. Amém? Então não olhe para o seu gigante e diga: que medo dele. Olhe para o seu gigante e diga:
que tremenda oportunidade eu estou tendo. Amém? Você pode fazer isso em nome de Jesus? Olhe para o seu gigante, dá uma peitada no bicho e diz assim: ei, sou eu que mando aqui. Eu sei o que estou fazendo, porque o Senhor dos Exércitos está comigo. Amém? Em nome de Jesus. Em segundo lugar, a escassez nos proporciona a bênção da multiplicação. Do nada nós temos muito, muito, muito. Aquilo que você tem na sua mesa hoje é prova do amor de Deus. E essa prova do amor de Deus, ela quer se estender a partir do que você tem na sua mesa. Não seja alguém de mão fechada. Abençoe os necessitados, em nome de Jesus. Em terceiro, todas as grandes batalhas nos dão a graça da determinação. No Senhor avançamos contra uma multidão. As multidões que se levantam contra você, elas vêm por um caminho, mas elas fugirão por 7, em nome de Jesus. Elas fugirão por 7. Quer sejam demônios, quer sejam pessoas macumunadas, tentando armar situações sobre a sua vida. Eu sinto de dizer uma coisa nesse momento, e eu quero que você guarde isso no seu coração. Deus vai colocar essas pessoas em confusão. Você não entendeu o que eu disse. Deus não é a sua argumentação e nem a argumentação dos advogados, por bom que eles sejam, ou dos promotores. Deus pode usar sim, e eu creio que vai usar, dando cuidado a partir também do seu advogado. Mas o seu advogado, que é o Senhor Jesus, estará ao seu lado. No nome do Senhor Jesus, o Senhor é contigo, confia. Descansa nas mãos dele. É hora de entregar, irmão. Entendeu? Você não entendeu ainda? Chegou a hora de entender. É hora de desligar da coisa e falar: pai, está nas tuas mãos. Para de sofrer, você vai ficar doente. Você fica tão ligado no negócio que daqui a pouco você tem um negócio aí. E aquilo que de repente era ruim, que vai ser transformado numa bênção, pode ser que nem da bênção você esteja lá condições de desfrutar. Você tem que estar com saúde para receber o cuidado de Deus sobre a tua vida, a provisão que vai vir sobre as suas mãos. Senão você não vai curtir, meu irmão. Entendeu? Em nome de Jesus, guarda isso no seu coração. Não fica se consumindo, não fica só para os cantos. Para de falar que não vai dar certo. Para de falar que a causa já está perdida. Para de falar que eles são os melhores ou que eles vão fazer. Deixa eu te falar uma coisa. Se você de fato está certo, não temas em nome de Jesus. Agora, se você está errado, entenda que Deus é justo também. Guarda isso no seu coração. Por último, o inalcançável é a grande oportunidade para vermos um grande milagre. O que está diante de você hoje que você julga inalcançável? Eu não sei o que é, mas você sabe o que é. Agora nós vamos todos ficar de pé.